Boa noite a todos, boa noite, espero que estejam me vendo. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Boa gente? noite. Boa noite, boa noite. Eu vou pedir só para que, na medida do possível, mantenham seus microfones fechados, para que não interfiram durante a conversa aqui com a professora Débora. Mas na medida que queiram fazer perguntas, né, o chat vai estar sempre aberto, a gente vai estar passando para ela dentro do contexto da conversa com a Débora, tá joia? Bom, gente, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Fernanda, eu sou diretora do Colégio Objetivo Centro, né? Eu que vou mediar aí a conversa com a professora Débora, e já queria agradecer em nome do Colégio Objetivo pela participação de todos vocês aqui nessa noite. Eu tenho certeza que vai ser uma noite bem especial para todos nós, né? A Débora, ela tem muita experiência, ela tem muita coisa para falar, e eu tenho certeza que vai ser uma noite realmente muito especial para todos nós, né? Então, eu queria primeiro pedir para que todo mundo esteja assim com o coração bem aberto para receber, né, a professora, as suas orientações, e que seja, se realmente a gente esteja disposto a aprender com a Débora nessa noite, tá joia? Então, sem mais falar, vou chamar a professora Débora, vou pedir para ela que se apresente. Boa noite, Débora. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Tudo jóia? Boa Então, tá noite. joia. Débora? Eu Oi, boa acho que é a noite. outra Débora. Olha Temos lá, duas coisas da Débora, internet, perdão. gente. Coisas da internet. Temos mais Vamos de uma, lá. então. Mais de uma Débora, vamos lá. Pessoal, agora vamos pedir para a Débora Corigliano falar com a gente. E, gente, não esqueçam de fechar os microfones, por favor, tá bom? Pronto, vamos lá. Então, boa noite a todos. Eu sou a Débora Corigliano e é um prazer estar aqui com todos vocês, pais dos alunos do Colégio Objetivos. Eu vi que são várias unidades, né? Então, que gostoso poder compartilhar hoje, bater um papinho, falar um pouquinho sobre o nosso principal objetivo, né? Que são os nossos filhos, para a escola, os alunos. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Obrigada, Débora. Mais uma vez, o Colégio Objetivo agradece pela sua disponibilidade, né? Já não é a primeira, nem a segunda, não sei, acho que eu já perdi a conta às vezes que você veio ajudar, e sempre com uma palavra, sempre de muita instrução, de muito conhecimento. Então, a gente do Objetivo só tem a agradecer aí pela sua disponibilidade em estar sempre conosco, viu, Débora? Obrigada. Então, vamos começar, né? Lógico que tem várias coisas para a gente estar falando hoje, né? A gente tem uma grande pauta aí para orientar, realmente foquei mesmo na orientação essa noite, né? Mas como orientar e ajudar os nossos filhos mesmo nessa questão da pandemia, nesse tempo que a gente está tendo que se organizar como família, o que a gente pode estar fazendo? Vamos lá, sua vez. Bom, realmente nós estamos num momento inédito nas nossas vidas, né? Eu acho que todo mundo tem sentido muito, cada um tem, se a gente deixar aqui para abrir, para cada um contar a sua história, o que está vivendo nessa pandemia, a gente escreve um livro, né? Porque são muitas experiências, muitas adaptações, muitas mudanças, e isso interfere, no modo geral, na nossa vida, né? Interfere na nossa conduta como pais, interfere no relacionamento com os nossos filhos. Nossas crianças estão também afetadas porque sentem falta do amigo, tendo que estudar de uma forma à distância, conviver com a família 24 horas por dia também tem sido uma experiência diferente para todos nós, né? Porque antes trabalhávamos, saíamos de casa, ou se quem não trabalha fora, pelo menos o filho ia para a escola, o companheiro ou a companheira saíam de casa, então tinha uma dinâmica aí diferente e de repente a gente se vê dentro de casa, 24 horas por dia juntos, né, alguns com muitas atividades para fazer, outros nem tanto, e tendo que administrar tudo isso, né, de forma harmoniosa, salutar,
ainda eu brinco, tá feliz, saudável, sem estresse, então é muita coisa, né? Mas a gente tem que aprender a administrar, né? E uma das coisas que eu vejo, né, que eu tenho sentido pela minha experiência como profissional, né, eu acabei falando um pouquinho da minha experiência, eu sou psicopedagoga, né, eu atendo crianças e adolescentes com dificuldades escolares, eu sou coordenadora de uma pós-graduação no IBFE, atuo como coordenadora da pós de educação infantil, dou aula na pós de educação da psicopedagogia e na psicomotricidade, na educação socioemocional, e por muito tempo trabalhei na escola justamente fazendo esse acolhimento aos pais, porque uma coisa que eu sempre digo que quando matriculamos uma criança, matriculamos uma família, e esse vínculo não dá para tirar, não posso eu ter só o aluno, eu tenho uma família que a prova disso é isso que nós estamos fazendo agora, o que o Colégio Objetivo está fazendo agora, porque além da videoaula, além de estar trabalhando com os alunos, a escola quer acolher os pais e trabalhar com os pais, né? Então, é impossível a gente falar que dá para fazer uma educação só a escola ou só a família, né? Então, essa interação escola-família, ela é muito importante, né, Débora? Realmente, esse vínculo com a família, esse, assim, cúmplice, sabe? Eu gosto de falar muito assim, então, a família e escola torcendo do mesmo lado da arquibancada, e a criança está ali no meio, né? Então, não dá para a gente estar em arquibancadas opostas, em times opostos, não. Nós estamos no mesmo time em prol desse nosso filho, dessa nossa criança, desse nosso adolescente, que precisa realmente da nossa atenção. E como administrar tudo isso, né? Uma das estratégias que eu tenho conversado muito, através das lives, vídeos que eu tenho também um canal no YouTube, Orientando Pais, Educando Filhos, que eu dou dicas para essa condução harmoniosa. Um dos vídeos que eu tenho e que eu falo muito é a questão de permitir que as pessoas da família expressem seus sentimentos. Esse item, ele é muito importante, né? Que a criança aprenda a expressar os seus sentimentos e com isso, essa criança, esse adolescente, ele vai aprender a ver o outro na relação, a perceber o outro na relação, a perceber que hoje meu pai está aborrecido, hoje meu pai está irritado. O pai que tem um filho adolescente vai perceber, poxa, hoje meu filho está aborrecido, meu filho está irritado. Então, hoje não é dia de fazer brincadeirinhas sem graças, não é dia de provocar, né? Tanto o filho para o pai, quanto o pai para o filho. Então, permitir que a família expresse os seus sentimentos é um exercício muito saudável, porque trabalha também a questão do respeito com essa criança e também com esse adulto. Então, provocar situações assim, estão todos à mesa jantando, cada um vai falar uma palavra sobre o seu dia, né? Meu dia foi legal, meu dia foi triste. Poxa, por que foi triste? Porque isso. Meu dia foi ótimo, mas eu não quero falar sobre isso. Tudo bem, vamos respeitar também. Então, trazer o sentimento da família à tona é uma forma que os pais, como adultos nessa relação, podem administrar isso de forma mais saudável, né? Perceber o que o filho está sentindo, perceber aquilo que o filho está fazendo. Então, isso ajuda muito. E o filho, por sua vez, né, ter esse olhar para o pai. Poxa vida, hoje meu pai ou a minha mãe não estão de bom humor, não estão felizes. Será que eu posso fazer alguma coisa para ajudá-los? Ou simplesmente ficar na minha? Só de eu ficar na minha, sem dar trabalho, eu já estou ajudando meu pai e a minha mãe. Então, é importante essa criança perceber o outro na relação. Débora, eu falando eu acho que o adulto ele pode trazer esse ambiente, né? Que parta realmente do adulto, né? Para que essa harmonia familiar que a gente fala, ela venha sendo expressa, se não estiver vindo pelo filho, então que o pai vai tomando a frente, vai chamando, vai trazendo porque vamos combinar, né, Débora? Hoje a gente não tem muita coisa mais para debater mesmo, porque a gente não tem saído de casa, né? Então, aquela coisa, com quem você falou hoje na internet, né? Quais foram suas aulas, como tem sido a interação com a escola? Acho que esses são tópicos que podem ser falados, né, durante esses momentos de harmonia familiar, é isso? Isso. Só um minutinho, assim, Débora. Oi. Fernanda,
A sua Oi. fala está cortando, a fala da Fernanda está cortando. Ah, Não sei se é o microfone, então, se você puder verificar o que está acontecendo, por gentileza. vejo A sim. minha... Marta, a minha fala tá tranquila? A minha internet aqui? Você está me ouvindo bem? A sua está tranquila, a Tá sua está bom. tranquila. Agora, da Fernanda, ela está falhando e, às vezes, você não ouve nada. Tá Ok. joia. Bom, eu vou mexer aqui. tá, enquanto isso eu vou falando dessa questão, né? Realmente, o adulto da relação, ele tem que perceber isso, tomar a rédea da situação, propor as situações, né? Mas uma coisa que é importante também é o fazer junto, é trazer essa criança, esse adolescente para a rotina do dia, né? Muitas vezes a gente tem esse costume de falar assim, ah, não, agora vai para lá que eu estou trabalhando, agora vai para lá que eu estou cozinhando, agora vai para lá que eu quero fazer tal coisa. E quando a gente afasta, principalmente as crianças, pré-adolescentes, aquela criança de 8, 9, 10, 11 anos, a gente acaba afastando, isso não é saudável. Quando você traz a criança para participar, então eu estou aqui na cozinha, vem comigo, vamos conversar, vamos fazer juntos, enquanto eu faço aqui, você arruma a mesa, eu estou lá no quarto arrumando as coisas, vem cá comigo, porque aí essa aproximação, primeiro faz com que a criança tenha a atenção que ela precisa, porque todas as crianças precisam da atenção dos adultos, né? Que ela se sinta, valide a ação dela no contexto familiar, então ela está ela pertence àquilo, porque quando a gente fica, vai para lá, agora não, sai daqui, ela perde um pouco aquele sentimento de pertencimento dessa família. E quando eu trago e falo, você é importante aqui na cozinha comigo agora, você é importante me ajudando a fazer tal atividade, ela se sente pertencendo a família, né? Uma coisa que é muito importante, que em função dessa pandemia e que a gente, com esse isolamento, essa permanência dentro de casa, muitas famílias perceberam que até as próprias casas não estavam, né, adequadas a essa vivência 24 horas por dia. Às vezes um quarto de uma criança tão bem decorado, mas nada funcional para essa criança brincar nesse quarto, pular nesse quarto, ter espaço. Às vezes uma sala da casa tão bem decorada, mas nada funcional para ter uma mesa onde 2, 3 pessoas possam estar ali trabalhando ao mesmo tempo. Então, até nisso a família precisou se readaptar, precisou se reorganizar para transformar a casa nesse espaço de ação familiar, espaço de trabalho, espaço social, espaço de estudo, espaço de confraternização entre as pessoas que moram ali. Quantas coisas nós tivemos, né, que mudar no nosso contexto familiar, né? E isso veio, eu acredito, muito, né, para até mudar alguns hábitos dentro da família, né? Então, por isso dessa importância de trazer essa criança para a vida da família, para ele fazer parte disso, para ele sentir a dinâmica a nível de organização, a nível de cooperação, né? Trazer esse jovem para cooperar, porque o jovem quer ficar mais isolado no quarto dele, quer ficar lá o tempo todo, não, vem cá, vamos fazer junto, sabe? Isso, eu ia falar agora sobre o adolescente, porque naturalmente o adolescente já tem esse perfil de ficar dentro do quarto mesmo, não querendo interagindo, né? Faz parte, gente. A gente tem que entender que o adolescente é assim, não é o seu adolescente. O adolescente, na natureza dele, ele é assim. Mas, ao mesmo tempo, o que me preocupa um pouco a questão do adolescente é porque o adolescente ele tem necessidade de andar nas suas facções, vamos dizer assim, né? Não é uma facção, mas ele tem os grupos. Eu falo que são tribos. São tribos, facções, tribos. Então, e hoje, a gente trazendo para a realidade, eu não sei até que ponto a falta dessas tribos tem mexido mais ainda com o nosso adolescente, né? Então, antigamente ele já tinha várias dificuldades do perfil da adolescência, né? Dessa fase complicada, mas hoje que ele não está podendo nem se mostrar, nem estar se firmando dentro dessa tribo, a gente tem que tomar muito cuidado para ver até que ponto isso ainda não está sendo mais prejudicial ainda para o nosso adolescente. Mas, ao mesmo tempo, já pensando que é uma grande oportunidade de aproximação dos pais com esses adolescentes, não é, Débora?
Sim, eu ia falar justamente isso, que assim, ao mesmo tempo que a gente chama o filho para participar das atividades da casa, é importante que a gente, como adulto, né, o pai, o responsável, quando eu falo pai, mãe, o adulto responsável por esse jovem, que ele também participe da vida do jovem. Então, ó, eu vou sentar aqui com você, assistir você a jogar videogame, eu vou estar aqui com você e assistir uma série que você assiste, que é apropriado para a sua idade, eu vou estar junto com você, até para conhecer mais o seu filho, para compreender esse universo dele, sabe? Para entender o que ele está fazendo, porque realmente ele precisa dessa sensação de pertencer, ele precisa ter a tribo, ele precisa ter o grupo dele. E a gente, nós adultos, quanto mais nos aproximarmos dessa realidade dele, isso é legal. E essa aproximação, ela não pode ser, ela começar através de perguntas de questionário, né? Tipo assim, com quem você está falando? Ele está em que escola? Ele é da sua turma? Ele joga Não é uma futebol? invasão, né? Isso mesmo. Então, porque aí ele vai se fechar e ele vai falar, ai, mãe, sai daqui, né? Vai para lá, me deixa, né? Então, você tem que chegar, assim, primeiro você tem que já conhecer seu filho. Bom, meu filho gosta de futebol, então ele tem o pessoal do futebol dele, que ele bate papo. E aí, conversar, e aí a turma do futebol, como que eles estão fazendo? Vocês estão jogando futebol online? Como que você... Puxar o assunto do interesse, que aí ele vai falar, nossa, mãe, no meu grupo tá todo mundo irritado, que a gente não vê a hora de poder ir para a quadra, ir para o campo jogar futebol, ou outras atividades que seu filho faça, né? Entrar no mundo dele perguntando e conversando, porque se a gente ficar só no questionamento, realmente o adolescente vai se afastar. Então, ao mesmo tempo que a gente traz, a gente também tem que oferecer, sentar junto, assistir um filme que eles gostem, uma série junto, até para compreender melhor e saber o que eles estão fazendo. E Débora, na questão da criança, uma coisa que eu vejo muito, eu moro num condomínio, né? E eu vejo assim, tem muitos pais que falam assim, bom, agora você percebe pelas atitudes, né? Vou tirar um tempo com o meu filho, vou andar lá embaixo, né? Então, não pode ter um convívio social, mas eu vejo muitos pais caminhando com os filhos. Mas aí, a hora que ele tira esse momento para caminhar com o filho, que seria aquele momento... porque eles estão ficando o dia inteiro junto. Mas o fato de ficar o dia inteiro junto não quer dizer que ele está dando atenção 100% porque está junto. Né? Muito pelo contrário. Às vezes, a gente se engana porque está junto. Ah, já estou junto mesmo, não preciso dar tanta atenção. Mas não, aí o pai desce para fazer uma caminhada com o filho, que é aquele momento que o filho espera, né, para estar junto, naquele mesmo, junto e separado. Mas aí o pai fica no celular, né? Aí o pai está trabalhando no celular. Então, esse tempo, ele tem que ser precioso, porque nessa da gente estar todo momento junto, não quer dizer que nós estamos o tempo todo dando atenção, correto? Nossa, Fernanda, muito correto. E é assim, né? Eu gosto muito de fazer essa relação de inverter o jogo, né? Então, pensar na gente como adultos, né? Como que seria de você estar com uma pessoa sabendo que ela não está com você? Ela está do seu lado, presente, porém, ela está pensando em outra coisa, ela está fazendo outra coisa, ela está ocupada, mas de uma forma social, ela está falando, estou com você. Mas você tem essa sensação, você percebe que ela não está com você. Então, você sai com alguém, você vai jantar, essa pessoa, é lógico, eu falei sai, que é o vício de falar sair e jantar fora. Sair da sala para a cozinha, né? Você está com alguém e essa pessoa está olhando para outras coisas, conversando com outras pessoas, olhando o celular. É a mesma coisa que acontece com os adolescentes e com as crianças de um modo geral. Né? Então, que a gente possa estar presente numa quantidade de tempo menor, e eu falo presente com relação a 100%, em termos de atenção, em termos de conversa, em termos de interesse, né? Que a gente possa estar com o nosso filho num tempo menor, porém com muito mais intensidade do que falar, não, eu tô aqui, tá? Mas, ó, eu tô aqui no quarto trabalhando e você tá lá longe, então sai daqui, vai para lá na sala, mas nós estamos juntos. Se ele reclamar, você fala, nossa, fiquei o dia inteiro com você, mas na verdade acabou não ficando nenhum tempo efetivo, né? Então, para a gente quantificar isso e pensar assim, poxa, quanto tempo eu posso? E isso é uma forma aberta até de conversar com o filho, de falar assim, olha, a gente tem uma dinâmica de um dia inteiro, né? Então, nós vamos fazer aí uma organização dos nossos horários e tal. E esse horário, eu posso 20 minutos, é o que eu posso.
né? Não adianta a gente prometer aquilo que a gente não pode cumprir, e não adianta a gente estar, mas não estando. Então, é importante que eu possa falar assim, olha, da tal hora a tal hora, nós vamos brincar mesmo, nós vamos fazer uma coisa mesmo, nós vamos descer e andar de bicicleta juntos, fazer uma caminhada juntos. Então, é importante que a criança tenha esse momento, e que mesmo que ele seja 20 minutos, 30 minutos, no final, na hora que acabar esse período que você fala, ó, agora eu vou trabalhar, ou agora eu vou fazer tal coisa, você põe um sentimento nisso, você fala assim, ó, cara, valeu ficar essa meia hora com você, me fez bem, só. Uma frase curta. Valorizando, né? Isso mesmo, valorizando, porque aí o que acontece com essa criança e com esse adolescente? Ele recebe essa mensagem, e essa mensagem entra para ele e afaga o coração. E aí ele fala, poxa, eu fiquei meia hora com meu pai e com a minha mãe aqui, e que no fim a minha mãe gostou também. Não foi obrigação para ela, tipo, nossa, vamos logo que já está acabando os 20 minutos. Não foi isso. Foi assim, tipo, que delícia eu ter ficado 20 minutos. E quando você encerra falando, cara, valeu, ó, sabe, aquela coisa, bate a mão assim, valeu, gostei desse nosso momento aqui agora, mas agora eu vou trabalhar, você deu aquela afagada. Aí no outro dia, quando você fala, vamos descer de novo, ele tá motivado aí, porque além da presença, houve um afago emocional. E isso faz bem pra gente, né? Pra gente como adulto, para qualquer pessoa, qualquer ser humano, isso faz muito bem. Quando você recebe um afago, sabe, assim, aquela palavrinha que mexe no teu coração e fala, ai, que delícia, né, que gostoso. E partindo até numa questão da ansiedade no dia a dia, né, esse momento que a gente tira para estar com os nossos filhos, né, ele ajuda nessa questão da ansiedade, porque se a gente acha que só a gente adulto está na ansiedade, porque por tudo que está acontecendo, essa pandemia, ter o dinheiro para pagar as contas no final do mês, se o meu salário vai ser reduzido, se a minha empresa vai mandar embora, a gente tem vivido momentos de muita ansiedade. Mas a criança e o adolescente, a gente não pode desconsiderar que isso também tem afetado a rotina e o dia a dia dos nossos filhos, tá certo? Isso mesmo, porque, olha, a ansiedade, ela é fruto do futuro, né? Aquilo que a gente não sabe é o que deixa a gente ansioso. Então, uma dica que eu tenho até usado para a minha vida mesmo é trabalhar muito o hoje, o agora, sabe? Projetar uma semana. Porque se a gente fica assim, não, olha, seu aniversário é em outubro, quem sabe até lá a gente vai conseguir fazer o churrasco e dar uma festa. Gerou ansiedade. Porque daí a criança, dependendo da criança, se ela já tem um perfil de ansiedade, ela vai ficar, nossa, em outubro eu vou ter o churrasco, já está planejando, já está fazendo, e de repente, em outubro a gente não vai estar liberado ainda, não vai poder ter eventos sociais, e aí vai tudo por água abaixo e gera uma frustração gigantesca, né? Então, quanto menos a gente projetar o futuro, projetar uma semana, projetar 15 dias, deixa a criança mais segura, e a gente mesmo mais segura. Né? Com certeza. Eu, profissionalmente, eu tinha uma agenda de trabalho, em março, quando tudo aconteceu, né, da gente parar, entrar em quarentena, eu tinha uma agenda projetada com congressos, participação em congressos, com treinamento de professores até outubro, novembro, tudo muito organizado. Quando eu me vi mudando a agenda, apagando os eventos, tirando os eventos, cancelando os eventos, começou a me dar muita angústia, né? Eu ficava angustiada, que eu falei, nossa, mas como vai ser, como vai ser? E aí eu me reestruturei e comecei a organizar minha vida por semana. Então, assim, eu monto a semana, atuo na semana, aí no final, na quinta, sexta, eu começo a projetar a semana seguinte, e isso tirou um pouco da minha ansiedade. Então, com as crianças, principalmente, olha, volta às aulas. Eu acho que a ansiedade maior hoje, que tem se comentado muito, é quando que vai voltar à aula de forma presencial, como vai ser isso, né? Se vai ser escalonado, como que é esse ensino, como que vai ser tudo isso. São ações que ainda nós não temos certeza de nada. De nada. E isso a gente tem que conversar. Olha, vamos organizar a nossa próxima semana. A próxima semana você tem aula online, você tem essa atividade para fazer. É isso que nós vamos trabalhar, porque senão realmente a gente entra num estado de ansiedade e acaba gerando uma desarmonia familiar gigantesca. Até porque nós adultos não temos as respostas
para garantir. Não temos a data da volta às aulas, não temos como será, não sabemos como vai ser a festa de aniversário dele, quando será, a festa de Natal, a gente não tem mais como planejar nada disso, né? Então, a gente tem que trabalhar o que a gente faz hoje. E aí, nós, adultos, é que temos que ajudar as crianças, os adolescentes nessa organização, né? Então, já falando de organização de estudos, né? A gente vai entrar e depois tem uma pergunta aqui muito boa para você, mas vamos começar nessa questão da organização de estudos, né? A gente, como você disse, as nossas casas não estavam preparadas para um dia para o outro estarmos todos confinados dentro de uma casa, cada um procurando o seu espaço, né? Então, aqui, por exemplo, em casa, sobrou o espaço onde fica a churrasqueira, que eu moro num apartamento e tem churrasqueira gourmet, né? E eu fico na churrasqueira, é o que sobrou para mim, né? Mas, assim, hoje, para fazer a live aqui, eu tô no quarto da minha filha, porque o quarto do meu filho está sendo usado. Então, a gente não estava realmente preparado para tudo isso. E, Débora, como a gente faz para que os alunos tenham uma organização de estudos, consigam se disciplinar por uma rotina de estudos, né? Como nós, pais, podemos ajudar os nossos filhos nessa questão? E aí já emendo na pergunta, que ela tem um filho adolescente que ele fica até tarde jogando online com ele, com os amigos, que são as tribos, né? E hora jogando, hora assistindo vídeo. Muito difícil de tirar e ela fica preocupada, porque ela educa sozinha, coloca horário, mas é sempre aquela discussão, termina a harmonia da casa, a hora que manda desligar o bendito do computador ou o joguinho. Fala pra gente como a gente pode, nós pais, podemos ajudar os nossos filhos nessa organização. É muito importante, assim, primeiro a gente sempre fala daquela questão do quadro de rotinas, vamos fazer um quadro de rotinas e tal. Nós tínhamos uma rotina antes pandemia, então tínhamos uma rotina total da família, os pais que saíam para trabalhar, a criança para a escola, atividade extra, essa coisa, à noite se reunia e tudo bem, final de semana passeava. Agora, é muito importante que a gente refaça esse quadro de rotinas, porém, que esse quadro seja da família como um todo. Normalmente, o que a gente faz? O filho está dando trabalho de ficar no videogame, de ficar no celular, você chama seu filho e fala, vem cá, vou organizar a sua vida e vou fazer um quadro de rotinas para você. Soa para essa criança e para esse adolescente como uma punição. Então, aquele quadro de rotina está ali para me punir, porque ele me tirou do videogame, ele está pondo horas e horas de atividade de estudo e é péssimo. E aí ele não vai cumprir mesmo, né? Agora, quando a gente traz a família como um todo e fala, nós vamos organizar nossa vida familiar, então, como a Fernanda falou, olha, ela com certeza ela organizou na casa dela, olha, hoje, quarta-feira à noite, o quarto da filha é meu, então organizem aí o resto da família, porque esse quarto eu vou usar da tal hora, tal hora. Então, a gente tem que fazer uma organização familiar. Então, e aí essa criança, esse adolescente, não vão tomar isso como sendo uma punição para mim. Então, de manhã tá, fulano e fulano estão em aula online, então tem que estar cada um no quarto, a mãe tá lá, se fizer home office na sala, o pai tá ali numa outra atividade também, se for em home office, 12 horas todo mundo se encontra para almoçar, depois do almoço a atividade do pai é essa, da mãe. Quando a gente coloca todo mundo, essa criança não tem isso mais como uma punição, e sim como uma colaboração. Outra coisa, a criança e o adolescente participar da confecção disso. Eu prefiro, de manhã eu vou estar na escola, eu prefiro fazer minha lição de casa de tal hora a tal hora, e aí colocar assim, o jogo do videogame que ele vai jogar à noite, o jogo, sei lá, o ficar no celular, assistir série, estudar, tudo isso vai fazer parte. A partir do momento que isso faz parte, em que ele participou, ele está ali validando o que ele pediu. Ele quer jogar videogame das 9 às 11 da noite. Tudo bem, tá lá, horário... Aí, quando você chegar às 11 horas, que ele está lá jogando ainda, você vai chegar e vai falar, é o combinado, acabou. Sabe, eu vou desligar mesmo, eu vou fazer, porque amanhã, 7 da manhã, você tem que estar apto na aula, você tem... eu quero ficar até meia-noite, aí eu tenho aula de manhã e consigo dormir sei lá, 1 hora do período da tarde. Tudo é combinado, tudo pode ser conversado, mas é importante que ele participe para ele aprender a respeitar os próprios combinados que ele mesmo fez. Né? Então, a hora que você for lá brigar e falar,
terminou, vai desligar mesmo, nem que eu tenha que desligar o Wi-Fi da casa, mas vai desligar mesmo, porque é um combinado e nós fizemos esse combinado e você vai começar a cumprir. Então, o ideal seria o quê? A gente fazer esse quadro de orientações, uma orientação, vamos dizer assim, essa rotina, né? Um quadro de rotina, a gente construir isso junto com os nossos filhos. Então, joga fora todos os quadros de rotina que tínhamos até agora e vamos montar todos juntos um novo quadro de rotina e que pode ser durante a semana sendo mudado, inserido coisas, tirado coisas. Basicamente, essa orientação é importante. E sim, e que nesse quadro também tenham os momentos de prazer, de alegria, de lazer de toda a família, né? Porque com essa loucura do trabalho, a gente fica, se deixar, trabalhando 24 horas por dia, né? Então, assim, olha, de tal hora a tal hora, o papai vai estar, tipo, offline, porque é a hora que eu gosto de ler, ou eu vou dormir, ou eu vou, sei lá, fazer o quê? Vou para a cozinha, eu tenho um hobby de fazer doce, eu vou lá na cozinha fazer. Então, até isso colocar, porque aí a criança também respeita, o adolescente também respeita os horários dos pais, né? Não vai ficar assim, ó, agora é o horário da mamãe fazer a aula dela de Pilates online. Tudo bem, então eu vou respeitar esse horário. Então, é importante e que façam assim, faz primeiro por uma semana, vivam esse quadro novo que vocês fizeram, e aí nós vamos fazer, vamos mudar aqui, alterar aqui. O que não pode, assim, a cada dia mudar, por exemplo, aí o filho fala, não, mãe, eu mudei meu horário de videogame, porque toda a minha turma vai entrar às 3 da tarde, só que no meu quadro, o horário do videogame estava às 8 da noite. Eu quero mudar. Não vamos, não é assim, sabe? Então não precisa do quadro, faz cada um o que quer, a hora que quer. Nós vamos investir nesse quadro pelo menos por uma semana. Respeitar o que está no quadro, que nós mesmos colocamos, que quisemos fazer dessa forma, tá? Então, nós vamos investir nele pelo menos uma semana. Aí, depois de uma semana, a gente vai mudar. Realmente, esse horário não deu certo, isso atrasou, aquilo enrolou para a gente, vamos mexer. Mas é importante que a família viva esse quadro intensamente, pelo menos, no mínimo, durante uma semana. Tem uma pergunta aqui que a Angelina está fazendo. Ela está dizendo que sente que a filha fala muito sobre como será o futuro, sem considerar as mudanças que possam surgir. Acho que ela não aceitou ainda a realidade e as incertezas do momento presente. E aí ela até pergunta, e aí, como estão os filhos de vocês? Mas como que a gente poderia orientar, Débora, a mãe que a filha ainda não entendeu a situação, essa mudança, esse novo que vamos viver após pandemia, porque, gente, nunca mais a vida, ela vai ser vida antes, AP e PT, né? Antes pandemia, pós-pandemia, porque realmente as relações mudaram, né? E como que a gente pode orientar a Angelina nesse sentido? Eu não sei a idade dessa criança, se ela é muito criança, pré-adolescente, adolescente. Porém, é o seguinte, a gente tem que dar, conforme a idade da criança, uma noção de realidade, né? Não dá para ter uma fantasiar coisas... 15 anos, tá? 15 anos. Acabei de ler aqui, 15 anos. Então, assim, conforme a idade da criança, a gente tem que dar uma noção de realidade. Dar noção de realidade é diferente de dar choque de realidade. Uhum. Colocar o Datena para assistir, né? Isso mesmo, não né? tem necessidade, né? Morre todo dia não sei quantas mil pessoas, nós estamos morrendo, não vai ter vacina, não pode... Então, não é choque de realidade, é a noção da realidade. E essa noção da realidade tem que vir de pessoas do qual essa adolescente ou da criança, de quem ela confie e de uma forma que ela entenda, né? Então, olha, eu vou te dar um exemplo que aconteceu lá em 1900 e não sei quando teve a tal da peste, eu não vou lembrar o nome da peste, que mudou tudo, que aconteceu isso. Nós estamos vivendo hoje a mesma coisa, só que de forma diferente. Então, aquelas pessoas daquela época mudaram seus comportamentos, a ciência desenvolveu muita coisa na medicina para nos ajudar, a escola, eu vi uma foto que acho que foi em 1910, eu não me engano, que as aulas eram dadas ao ar livre por causa da contaminação da gripe. Então, mostrar para ela que existe uma realidade e que o futuro a gente vai construir agora, né? Que a cada dia, tanto a escola,
a ciência, as novas profissões, elas estão sendo construídas a cada dia conforme a necessidade. Então, que assim, a gente tem uma estrutura, né, para não gerar insegurança para essa jovem, mostrar que vocês têm uma estrutura que é a família de vocês. Nós temos uma estrutura, contamos com outras estruturas. A escola é uma estrutura, a igreja, para quem frequenta a igreja, é uma estrutura, a família é uma estrutura. Então, nós temos várias situações, assim, vários lugares estruturados que vão nos manter, continuar mantendo alguma coisa, mas que essas mudanças vão acontecer. E pontuando de forma positiva essas mudanças mesmo. Olha, agora o trabalho home office, a tecnologia ajuda muito, então, ir trazendo essa criança para a realidade, essa adolescente para a realidade. E já preparando, né, Débora, para uma retomada, né? Sim. A gente tem que ter um olhar para a vida, né? A gente tem que falar, não, olha, vai ter um momento que nós vamos voltar, né? Uma hora isso vai acabar, a gente tem que ter fé que vai, não é mesmo? Sim. Pode falar. E como que a gente vai estar ajudando, colaborando, então, a criança, o adolescente, a preparar para essa retomada? Essa preparação para a retomada, eu sempre penso assim, né? Lembra lá, primeiro dia de aula na educação infantil, que a gente preparou essa criança para entrar na vida acadêmica dela, né? A adaptação, né? A adaptação na educação infantil. Então, a gente se preparou como pai e mãe, a gente ficou ansioso, nós escolhemos uma escola, confiamos na escola, nós compramos o uniforme novinho, preparamos o lanchinho, fizemos tudo, entregamos o nosso filho para uma escola e da qual confiamos, e que aí essa criança foi se desenvolvendo lá. Agora, essa retomada, ela é muito semelhante. O primeiro processo da escola, da volta às aulas, dessa nova retomada, são as adaptações. Então, nós vamos adaptar a ter uma presença reduzida, um cinema que vai abrir com tem capacidade para 100 pessoas, mas poderão só 20 assistir aquela sessão, os lugares públicos. Então, tudo isso vai gerar em todos nós um período de adaptação. E essa adaptação, como a gente faz na escola, às vezes até em si, a criança, quando é transferida de uma escola para outra, também passa por um período de adaptação. Essa adaptação, ela tem que vir com um formato de agregar e não de criticar, né? Ah, não vai dar certo. Voltar à escola desse jeito? Ah, não vai dar certo. Ah, o professor vai fazer isso? Ah, não vai dar certo. Como foi inicialmente as aulas online. Eu dou aula numa pós-graduação era, né, presencial. Hoje é presencial online. Hoje a gente tem sala de aula com 30, 40 pessoas, adultos, e eu dou aula. E eu passei por um processo de adaptação para aprender, né? E hoje eu estou gostando muito. Mas eu tive realmente, no início, aquela coisa de, acho que não vai vingar. Acho que isso não vai dar certo. Hoje eu falo, que delícia, estou adorando dar aula online, dar aula daqui da minha casa, não ter que sair da faculdade 11 horas da noite, pegar carro e voltar. Eu estou aqui em casa, eu desligo o computador, desço a escada, eu estou no meu quarto. Então, quer dizer, é a mesma coisa, as crianças, nós temos que orientá-los de que vai haver um processo de adaptação e que a gente tem que estar aberto a esse processo de adaptação, tem que estar aberto a isso que vem e de forma colaborativa e não de uma forma crítica, né? Porque aí a gente tem desse olhar colaborativo, a gente vai dar até ideias para ajudar, para sugerir ações, né? Falar para a criança, imagina como pode ser e como você pode colaborar e não criticar. Eu acho que nesse ponto, Débora, eu gostaria assim, de agradecer o apoio dos pais, né, aqui presentes, né? A gente realmente ninguém estava preparado, né? O Colégio Objetivo não estava também preparado para esse ensino à distância, né? E poxa, a gente viu, assim, lógico que a gente recebeu críticas que faz parte, né? Porque é o que eu falei, foi de um dia para o outro, todo mundo teve que se virar, né? Mas a gente também, ao mesmo tempo, teve muito apoio de muitos pais, né? E no retorno agora das férias, mais ainda, né? A gente tem ainda patinado algumas coisas que eu acho que é normal, né? Cada dia aparece uma coisa nova para a gente toma as decisões, é difícil para a gente também, mas assim, os pais têm dado uma lição, assim, de como eles têm apoiado a nossa equipe pedagógica, e eu estou aqui em nome do Objetivo agradecendo a esses pais que estão aí presentes. Mas, vamos lá, Débora, continuando aqui,
O que você nos orienta na questão assim, agora na quarentena? Eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso, até na questão quando você falou de montar o esquema e desligar o Wi-Fi se necessário e tal, mas assim, permissividade versus rigorosidade. Qual é o melhor caminho para essa quarentena, a gente com os nossos filhos? Dá seu parecer para nós. Realmente, né? A gente entra inicialmente numa questão aí dessa permissividade de falar assim, não, eu estou trabalhando, me deixa em paz, então aí pode comer a bolacha a qualquer hora, pode assistir o que quiser, pode ficar 10 horas tomando banho, gastando água, eletricidade, porque eu tenho que me manter focado. Então a gente entrou inicialmente, eu conversando com muitas famílias, eu consegui perceber que entraram realmente num grau de permissividade, assim, liberando geral, né? Porque, ai, coitado, ele tá dentro de casa, então deixa. Ah, coitado, ele tá sem fazer nada, então come, sabe? Abusivamente. Ah, coitado, tá sem fazer nada, então dorme até meio-dia, né? Então a gente entrou aí numa zona de permissividade muito grande. Com o passar do tempo, quando a gente começou a perceber que isso não ia ser só 15 dias inicialmente, que isso perdurou o primeiro mês, o segundo mês, estamos já 100 dias nesse isolamento, aí as coisas começaram a falar, não, vamos pôr regra, aí virou quartel, né, hora de acordar, hora de arrumar casa, hora de limpar, hora de fazer, então foi uma coisa assim, saímos da permissividade, fomos para o generalismo, de general mesmo, aquela coisa assim, sabe, de bravo, de ter horário, isso muito grande, então o ideal seria encontrar aí um meio termo, né, o ideal seria fazer um resgate aí de algumas coisas que são permissivas e continuam sendo, e outras coisas que não podem mais acontecer, porque temos funções aí para fazer, temos que conviver, temos que pensar no outro dentro de casa, né? Uma coisa que eu falo muito aqui na minha casa é assim, as coisas têm que acontecer num horário que seja bom para todo mundo, né? Eu tenho filhos já adultos que moram comigo, e fica aquela coisa de quem vai lavar a louça do jantar, né? Então, meu filho, ele chega do trabalho, ele gosta de jogar videogame, ele joga videogame, e quando é o dia dele de lavar a louça do jantar, às vezes a gente vai dormir 11h30, a louça tá lá. E aí eu falo para ele, olha, não tem que ser no teu horário, tem que ser no horário harmonioso da família. Então, amanhã de manhã, quando a gente for tomar café da manhã, eu quero ir a limpa para poder fazer o café da manhã, tomar o café, assim. Então, isso é uma coisa que eu falo muito aqui na minha casa, que é assim, tem que pensar no outro, né? Nessa convivência com o outro. Então, a gente tem que colocar realmente alguns pontos para que não seja uma permissividade total, a criança faz o que quer, na hora que quer, quando bem entender, até porque a permissividade gera crianças que são, muitas vezes, inseguras, porque elas não têm um norteador, né? Como eu faço aquilo que eu quero e eu não tenho maturidade e responsabilidade para assumir isso, eu fico insegura. Porque será que isso que eu estou fazendo é legal, é correto, tá na hora, não vai atingir ninguém? Então, eu fico uma pessoa insegura. Então, quando a gente dá nortes para os nossos filhos, quando a gente traz segurança para eles e fala, olha, isso é permitido, isso pode, a criança se sente bem. Eu falo que é como se a gente entrasse num primeiro dia de trabalho numa empresa e ninguém falasse nada para a gente. Ninguém falasse, olha, você pode acessar a internet, você pode tomar quantos cafés você quiser, você pode sair da sua sala. Você fica lá na sua mesa perdida, falando, meu, o que eu posso fazer? Será que eu posso? Será que eu não posso? Gera uma insegurança. Agora, você chega no primeiro dia do seu trabalho, você recebe ali um manual de procedimentos da sua empresa, falando, olha, posso tomar tantos cafés, posso sair, meu horário de almoço é tal, eu tenho acesso à internet até tal ponto, te deixa seguro, você começa a trabalhar seguro. É a mesma coisa com as crianças dentro de casa e com os adolescentes. Então, quanto mais a gente conseguir determinar algumas situações, fazer esse adolescente olhar o outro, pensar que ele está vivendo em comunidade, que são 3, 4, 5 pessoas dentro da casa, e que a gente tem que pensar no outro, aí ajuda muito nesse processo. Bem bacana. Agora, Débora, vamos falar uma coisa que até no bate-papo aqui eu tenho pensado. Alguns pais entram em contato com a escola e falam, eu não consigo ajudar o meu filho porque eu não tenho conhecimento desse conteúdo, né? E isso, até uma certa idade, a gente consegue realmente estar acompanhando os nossos filhos nos conteúdos.
Mas chega um certo momento que fica difícil mesmo, e é muito natural, porque a gente, quanto pai, não detém todo o conhecimento do mundo em todas as matérias, né? E como que você orienta a gente nessa questão? Como que eu posso ajudar o meu filho, mesmo eu não tendo conhecimento dos conteúdos? Sim, ótima pergunta, Fernanda, porque isso eu vivencio muito no meu consultório. Como eu atendo crianças e adolescentes com dificuldades escolares, às vezes as crianças vêm e perguntam: eu posso trazer um conteúdo para estudar com você? Eu não estou conseguindo estudar tal matéria, como que eu faço, né? E aí eu permito, até eu falo: olha, uma sessão só, porque o objetivo da psicopedagogia não é professor particular, e eu nem tenho domínio de todos esses conteúdos, né? Então, aí eu falo para a criança: não, traga assim. E às vezes a criança traz um conteúdo do qual eu nem lembro, não, sabe? Nem sei se eu estudei aquele conteúdo. Então, eu realmente desconheço. Qual que é a minha atitude com essa criança? Vamos pesquisar juntos. É lógico que eu já tenho alguns sites, alguns links seguros, né, confiáveis, que eu posso elaborar algumas pesquisas e que vão me trazer informações para que eu possa ajudar aquele adolescente, aquela criança. Normalmente são os adolescentes, né? Então eu pesquiso com ele, nós vamos descobrir juntos. E aí, com o prévio conhecimento que ele tem, porque ele assistiu uma aula, ele ouviu falar sobre aquilo, né? O professor falou, ele leu alguma coisa, com esse prévio conhecimento dele, com a minha experiência, quer dizer, a minha agora, eu estou falando a do pai, a minha experiência de saber pesquisar, eu vou unir isso e a gente vai chegar num conhecimento, vai chegar numa informação, vai elaborar melhor aquilo que ele estava tendo como dúvida, e isso pode até formar uma dúvida maior, que aí ele vai ter que levar para a professora, né? Ele vai ter que levar isso para a escola está muito aberta justamente para receber isso, né? O professor receber, olha, professor, eu não entendi, eu até pesquisei em casa com meu pai sobre esse tema, mas aí surgiu essa dúvida, né? Uma coisa que eu falo muito para os adolescentes que eu atendo no consultório, que a gente só tem dúvida quando tem aprendizagem. Ninguém tem dúvida daquilo que não sabe, né? Eu brinco com eles que eu falo assim: olha, eu não tenho dúvida nenhuma em russo. Aí uma vez uma criança falou para mim: mas você sabe falar russo? Eu falei: não. Como eu não sei nada de russo, eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu preciso pelo menos ter um conhecimento. Inglês, eu tenho muitas dúvidas, porque eu tenho um prévio conhecimento de inglês, eu sei um pouquinho. Então, quando eu vou ler alguma frase em inglês, eu tenho dúvida, a sonoridade, a escrita, a letra. Então, eu falo: dúvida é sinal de aprendizagem. Se a criança sabe fazer uma pergunta, é sinal que ela tem um prévio conhecimento. Então, a gente vai pegar esse prévio conhecimento dela, eu vou pesquisar com ela esse tema e juntos a gente pode. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é ir dando autonomia para essa criança aprender a pesquisar, não a buscar a resposta pronta, tá? Põe a pergunta que a resposta sai. Copia e cola. Não, longe disso, muito pelo contrário, eu estou dando para esse jovem a habilidade de fazer uma pesquisa e de entender o que ele está lendo. Quando um jovem faz uma pesquisa, ele está trabalhando a leitura, a interpretação de texto, a compreensão e tantas outras habilidades para poder estudar, né? São aspectos do desenvolvimento cognitivo dele. Então, eu, como não sei o conteúdo, eu vou fazer essa pesquisa junto. E aí, juntos, eu no consultório, às vezes eu acabo aprendendo com a criança, porque daí eu pergunto para ela: mas isso é assim? Aí ela lembra. Sabe aquelas palavrinhas starts? Eu uso muito esse termo, palavra start, que é aquela palavra que quando a gente ouve, a gente lembra de alguma coisa. Nossa, essa palavra fez eu lembrar uma série de informações. É isso que a pesquisa colabora também, porque aí quando você fala uma frase, ele vai lembrar. Ele vai falar: nossa, minha professora falou isso. Minha professora deu esse exemplo na sala de aula. Meu professor deu isso, e tá até aqui no meu caderno. Isso acontece muito. Aí volta algumas páginas, vê que tem a anotação, vê que tem a explicação. E fora tudo isso, o fator atenção, né? A hora que você está ali junto com ele por 15 minutos fazendo essa pesquisa, você está falando que o que ele está fazendo na escola é importante, que o fato dele estar com você é agradável para você, que é gostoso estar ali. E aí, como eu falei anteriormente, terminou essa pesquisa de 15 minutos, é a hora que você fala: agora segue por tua conta, né, que eu vou fazer as outras coisas, já te ajudei. É a hora que você vai dar lá o ok, vai falar:
cara, gostei, olha, aprendi uma coisa nova hoje ao seu lado. Obrigada, filho. E tchau. E vai fazer suas coisas e dar essa autonomia para ele continuar. Então, é uma estratégia que, assim, exige da gente um tempo, uma atenção, né? Com certeza, a escola deve ter sites de orientação, assim, sites onde a criança possa pesquisar, sites confiáveis, onde essa criança vai pesquisar e falar, ó, esse site é legal, esse canal no YouTube é bom para se pesquisar, a própria parte de aplicativos da própria escola. Então, é importante a gente trabalhar dessa forma, porque realmente a gente não tem como dominar todos os conteúdos, né? Isso realmente não dá para fazer. Muito bom. Débora, a gente está já partindo para o final aqui, mas a Flávia está fazendo uma pergunta, ela queria entender quais as principais diferenças entre aula virtual e EAD. Ah, sim. O EAD é aquela aula gravada, sem a participação ativa do professor e do aluno. Então, o EAD, eu gravo a minha aula falando, mostro slides, dou exemplos e pronto. Passa-se para a criança essa aula, que é o ensino à distância. A aula 100% online, como a gente fala, o ensino híbrido também, é quando há uma participação ativa do professor e do aluno e a interação disso. Então, é como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo aqui no caso é uma reunião, não é uma aula, mas seria uma aula online, ao vivo, porque estamos aqui compartilhando e há uma interação. Então, vocês estão fazendo perguntas, a Fernanda está intermediando, eu estou respondendo. É lógico que com um número tão grande assim de presentes, não dá para a gente abrir o microfone e conversar, né? Porque aí realmente não tem condições, mas numa sala de aula com 15 crianças, 20 crianças, dá sim para abrir, é lógico, colocando as regras de respeitar um falar. Eu dou aula nesse mesmo aplicativo que nós estamos aqui, e eu já dei aula para 34 adultos, né, porque é pós-graduação, e o meu combinado com eles qual era? Vocês coloquem no chat quem quer falar. Ah, professora, quero falar. Aí eu leio o chat, pode falar, fulano pode falar, ou faz o comentário no chat e eu leio. Então, assim, a aula é muito interativa, então é essa a diferença. Então, o EAD é vídeo pronto. Eu vou entregar o vídeo, a criança assiste a hora que ela quer, do jeito que ela quer, e entende da maneira que ela acha certo. A aula interativa, 100% online, virtual, é a participação de todos, tanto do aluno como do professor. O aluno é ativo nessa relação. Perfeito. Débora, para finalizar, tem a Amanda, ela pediu para você dar umas dicas de alguns sites seguros, ela não pôs a idade, né? Mas assim, vamos partir de 11 anos, ela colocou agora. Ah, tá. Mas um site seguro para as crianças, o que você indicaria para a gente? De 11, 8 anos, vamos ficar então no fundamental, no ensino fundamental. Um site que eu uso é o site da Nova Escola. O site da Nova Escola é dividido até por áreas, matemática, português, história, geografia. Então, tem vídeos, tem um canal no YouTube da Nova Escola também, que tem alguns, que tem um tutorial, que o professor coloca lá, e o tutorial ele explica, e aí dá para você ir parando, porque como é um vídeo, você para e fala, vamos fazer essa primeira parte, agora, vamos fazer a segunda parte. Então, esse é um dos... agora de memória, eu tenho a lista, mas é no meu consultório, eu estou na minha casa, né? Depois eu posso até mais para frente, se for o caso, passar para a Fernanda, ela divulga, mas o da Nova Escola, ele é bem completo, ele tem bastante, ele tem projetos. Se você colocar um tema lá, por exemplo, vamos trabalhar a ecologia ou a água, por exemplo, e aí eles dividem até por faixa etária, falando, olha, um projeto para tal idade, ou esse tema para tal idade, eles dão recomendação também, algumas recomendações com relação à literatura, a textos, outros textos, tem o Fala Professor, que é a hora que o professor comenta também, esse é bem legal. Débora, enquanto a gente vai partir para as considerações finais, eu vou fazer um desafio aos pais que estão presentes, que se alguém tiver a sugestão de sites que já tenha usado com os filhos, ou tenha conhecimento de um site legal, que digite aí no chat para a gente, enquanto você vai fazer aí suas considerações finais, tá bom?
Gente, só tem mais um. Em caso, os créditos para jogar videogame são conseguidos com leitura. 1 hora de videogame depois de 1 hora de leitura. Só não pode virar punição a leitura, né? É verdade, Lê né? e joga metade do que jogaram. Gente, é tudo questão de combinado mesmo, né, Verdade. Débora? O combinado é importantíssimo. Eu estou tentando ler aqui, eu só vi um aqui que é a Vivi, é minha aluna na pós-graduação. Então, para quem eu já conheço, é que eu não estou dando conta de ler todos, né? Mas para quem já me conhece de outros eventos, ó, um abraço. Apareceram vários elogios aí, viu, Débora? Agora, então, gente, os pais que quiserem ir colocando essas dicas de sites que já utilizou com os filhos, fica aberto aí o chat para vocês, enquanto a Débora vai fazer suas considerações finais. Por favor, Débora. Isso. Uma coisa que a Fernanda falou, que são os combinados, né? Existe uma diferença muito grande, isso eu tenho no meu canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que é Orientando Pais, Educando Filhos, e lá eu tenho um vídeo que eu falo da diferença de regras e combinados, né? Então, qual que é a diferença? Então, assim, regras são regras efetivas que a gente tem que ter dentro de casa, nem que na sua família você tenha 1, 2 regras apenas, mas são regras que não são quebradas, igual, é regra de trânsito, regra do trabalho, são regras. Então, escolham, vejam aí entre os adultos que são responsáveis por essa criança e esse adolescente, quais são as regras que essas não são negociáveis. Então, é regra. Aí, a gente tem os combinados. Os combinados, eles são feitos, tá? Frente a uma situação. Então, olha, o combinado você está muito gripado, não pode andar descalço pela casa, porque o piso é frio e não tem como ficar andando com o pé no piso gelado. Então, esse é um combinado. No dia do calor, a criança está super bem, não tem problema nenhum, anda descalço à vontade. Então, o combinado, ele é adaptável. O combinado, ele tem que ter uma responsabilidade desse combinado. Então, eu tenho que cumprir o combinado. Ele não pode ter uma compensação de presente, uma compensação financeira, não pode assim, se você estudar, no final da semana eu te dou R$100. Quer dizer, ele tem que estudar porque é uma obrigação, né? Porque ele precisa estudar para a vida dele, não pelos R$100. Então, no caso assim, eu tenho que ler, eu coloquei a atividade de leitura antes do videogame, porque eu quero que você se concentre naquilo que você está lendo, eu não quero que você fique... vamos dizer assim, não queira começar a leitura, porque o videogame vai te segurar tanto que você vai falar, eu vou ter que parar para ler. Poxa vida, então eu coloquei a leitura antes, porque ela é uma responsabilidade sua e você vai ter que fazer. Porém, o combinado é que, pós 10 minutos finais do término da leitura, você me conte o que leu, porque senão ele vai fingir que leu, né? Você escreva uma folha sobre o que você leu, você faça um desenho sobre o que você leu, porque aí ele vai cumprir com o combinado. Terminou o tempo do combinado lá da leitura, agora você tem com prazer a sua hora de videogame, sem cobrança, sem nada. Então é muito importante que a criança entenda a diferença. Quando você parte a ter essa conduta dentro de casa, eu usei isso muito com os meus filhos, os combinados passavam a partir deles. Mãe, vem cá, vamos fazer um combinado. Olha, sábado eu tenho um aniversário na casa da fulana, eu preciso que você me leve. Depois, mais para frente, meu filho não tinha carro ainda, ele usava o meu carro. Então, ele já vinha, mãe, olha, vamos combinar? Sábado eu vou precisar do carro, tal dia eu vou precisar disso. Então, passa a ser uma rotina na família, fazer esses combinados e que ele seja bom para ambos. Não pode ser só meu benefício. Não, eu vou combinar e só um dos lados tem o benefício. Não, o combinado é para ambos. Agora, a regra não. A regra é para todos. Então, assim, olha, não se come vendo televisão. É uma regra. Todo mundo come sentado à mesa. Se eu coloquei essa regra na casa, ninguém vai comer vendo televisão. Eu sou o pai, eu tenho autoridade, eu vou lá. Não, você quebrou a regra e aí dá o direito do outro também não seguir a regra que foi instituída, tá? Então, mas até que tem lá o vídeo explicando. Ótimo, é aquela coisa, né, Débora? A gente, quanto pai, o maior ensinamento que a gente pode dar aos nossos filhos é o exemplo, né?
Então, a gente pode falar 1000 vezes a mesma coisa, mas quando a gente faz aquilo, é onde a criança, os nossos filhos, eles entendem o que nós estamos falando, porque a gente fez igual, né? É verdade. Então, aquela coisa de faz o que eu falo e não o que eu faço, é uma coisa que acaba com qualquer combinado, né? Quando você fala para a criança não gritar com você gritando, tipo, cala a boca, exatamente, gritando e pedindo para ele não falar, né? Quando eu falo para não mentir, mentindo. Então, quer dizer, são ações que a gente tem realmente que se policiar. Eu falo que a partir do momento que a gente se torna pai e mãe, nós somos exemplos em tudo. A maneira como eu resolvo os meus problemas pessoais, eu estou ensinando meu filho a resolver os problemas pessoais dele. Então, se eu estou com um problema pessoal e eu estou na minha casa e eu pego uma bebida, bebo e falo, ai, que alívio, agora eu estou ótima, o que eu estou mostrando para o meu filho? A bebida faz bem, me deixa feliz. Então, esse adolescente vai beber, porque depois que o pai bebe, ele muda, ou a mãe, o pai muda, o pai fica relaxado, não dá mais bronca, então beber é legal. Eu passo esse exemplo que beber é legal. Ah, eu entro de cabeça na comida, eu preciso comer, depois que eu como, eu fico feliz. Eu estou passando o exemplo de que a comida muda o meu humor, ou muda o meu jeito de viver. Até a questão da mentira que você falou, né? Você não pode mentir, mas ele vê você conversando com a tia e falando mentira, né? Então, o exemplo ainda é a melhor forma de educar os nossos filhos. Débora, muito obrigada. Apareceram vários sites aí, tá, gente? Anotem aí esses sites, eu achei muito bom. Tem um melhor que o outro aí. Eu conheço alguns que foram colocados aqui, né? Mas, gente, anota que é muito bacana. Obrigada, Débora. Olha, eu que agradeço, Fer. Muito obrigada aos pais aqui presentes. Eu deixo aqui o convite, a Fernanda também tem os meus contatos, eu vou colocar aqui no chat o meu canal no YouTube, o meu Facebook é Débora Corigliano, eu coloco muitas dicas lá também, e eu vou deixar aqui o meu canal para vocês conhecerem, se inscreverem, compartilharem, e vou, agora terminando, eu quero ler essas dicas que os pais colocaram, porque eu vou copiar para mim também. Boa. Dica que eu não tenho, então compartilhar conhecimento sempre, né? Obrigada, gente. Obrigada, pais que ficaram com a gente até agora. E em breve a gente marca mais uma reunião para a gente estar conversando, que é muito gostoso, gente. Tchau, Débora. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite a todos.